Olá, queridos e queridas. Um abraço em todos e todas. Ei, Saudades, queridos, né? saudades enormes de vocês e, na mesma proporção, orgulho enorme, né, Flavícia? Sim, a gente fica muito orgulhosos dos trabalhos de vocês e é uma felicidade imensa, né, da gente receber e perceber o quanto que vocês estão incorporando, assim, aos poucos, a arte no dia a dia, né? Não só de espectador, aquela que a gente é sempre ao ver séries, ao escutar músicas, ver filmes, né? Que a gente é um espectador de arte, mas como um propositor, que eu acho isso assim, que eu quero que vocês sejam protagonistas sempre, né? Que já são Manu aí, né? O Kainan, todos os alunos lindos, maravilhosos que fazem várias coisas incríveis, mas sejam propositores de coisas, né? De expressão mesmo. Saibam que a gente fica além de orgulhosa, a gente sempre partilha no departamento com com o Sérgio, que é o cara que nos orienta, e ele fica também embasbacado de ver assim como vocês são muito maduros para pensar as propostas. Eu fico muito mesmo chocada de ver a maturidade para construir a ideia, a obra. Então, assim, me alimenta muito mesmo ver as produções de vocês. E É. aí queria falar desse orgulho, dessa felicidade que vocês me dão toda vez que o pé de leite apita lá para mim, eu fico com meu coração já cheio de amor e de É. orgulho mesmo de vocês. Ô, Ju, é legal também a gente dar os créditos aos outros professores, né? Porque essa maturidade, ela vem com esse respaldo que vocês, os alunos, têm das outras disciplinas, né? Então, assim, Com certeza. quando a gente fala de arte, vocês buscam lá, se alimentam do trabalho que vocês fazem em português, em geografia, em história, todas essas referências que são alimentadas nessas outras disciplinas. Então, isso é muito bacana. Quando vocês respondem lá, né, uma pergunta que a gente coloca no campus, e aí vocês respondem com texto super bem elaborado, a gente fala assim, poxa, né, os professores de português, de produção de texto, Tiago, também responsável por esse sucesso e essa maturidade do trabalho de vocês. Então, a É. gente fica muito feliz, né, Juju, com essa Uhum, muito. produção amadurecida de vocês. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, né, Juju? E hoje a gente propõe uma atividade surpresa aqui, que é um troca-troca, assim como a gente fez, né, que a gente fez do Profeta Gentileza e do Bispo do Rosário. A gente vai propor aqui uma apresentação de vocês para artistas que a gente já falou, né, Juju? A gente falou antes Uhum. e que vocês vamos ver se vocês lembram aí desses artistas que a gente apresentou para vocês anteriormente a essa aula. Então, mas antes, né, Juju, a gente queria falar das linguagens contemporâneas também, porque para falar desses artistas, a gente fala dessas linguagens novas que veio com a questão da contemporaneidade, quando a gente passa do século, né, a partir de 1960, aí a gente já tem umas novas formas de se expressar em arte. E aí, tá conseguindo ler aí, Juju? Tá, Tá tá apresentando tranquilo. direitinho? Tá. E aí eu queria saber de vocês, se vocês já viram essas palavras, essas expressões aí, né, que estão na tela. Videoarte, que a gente tem trabalhado, né? Uhum. Intervenção, performance e happening. Alguém já escutou? Alguém quer falar aí um pouquinho sobre se já escutou, se foi na aula da Juju, se foi na minha aula? Alguém está lembrado aí desses conceitos? E o que seria, né? Assim, pode só falar uma ideia do que você pensa. Ah, tá, videoarte é tal. É, Intervenção.
Vamos, baby. Bom, Dioguito. primeiramente, boa tarde. Ei, amor. Boa Então, por tarde, meu querido. videoarte, eu entendo algo tipo, que a gente estudou no nosso ano sobre fotografia, algo tipo que a gente viu em fotografia, só que ao invés de em fotos, obviamente, em vídeo, como, por exemplo, pode-se dizer que um documentário, uma videoarte, diferença que tem a voz por cima. Se a gente tirar a voz e simplesmente colocar mostrando tipo várias coisas sociais, mostrando os interiores das cidades, aquelas fotos lindas de drones que vão entrando no interior, passam pelas cidades e vão andando, mostrando fazendas, essas coisas. Acho que pode ser considerado videoarte. Claro que é bem mais elaborado do que o que a gente nos foi proposto a fazer, eu só estou dizendo o que eu penso mesmo. Claro, mas não tem certo e errado. A possibilidade do vídeo para fazer algo bonito, algo inspirador, algo que passe uma mensagem, talvez. Sim, boa. Ótimo. Agora, Diogo, quando você toca nesse ponto aí da beleza, né, do conceito de belo, é uma coisa engraçada e importantíssima da gente pensar em arte, que às vezes a gente tem um pensamento que leva a gente a achar que a arte é um instrumento da beleza, da inspiração, mas nem sempre a temática que os artistas estão tratando, que eles trabalham, vão nos inspirar nesse sentido da beleza, da plenitude, né? Muitas vezes a arte serve também para falar sobre coisas bem duras e bem até feias, né? Sobre as coisas feias e as coisas que dão nervoso e as coisas que tiram a gente desse lugar assim, né? Que nos assustam, né? Mas a sua colocação é muito legal, porque é isso aí, né? Inclusive, você foi falando sobre possibilidades de instrumentos para se usar para construir uma videoarte, como você falou aí dos drones, isso é super legal mesmo, esses vídeos. Você foi falando e na minha cabeça foi passando o vídeo, inclusive. É muito bizarro. Foi mesmo, Sim, ele das fazendas, né? Quando ele começou a falar das fazendas, já veio um drone no pasto, assim, muito lindo. Muito bom, Diogo. Intervenção, gente, um exemplo aí prático que a gente já falou sobre ele de intervenção. Alguém lembra? O que seria essa intervenção? Uma intervenção artística. Dessa vez me manterei calado. Está na hora de outra pessoa falar. Gracinha. E aí? Quem tá aí, Vamos gente? tentando retomar os artistas que a gente trabalhou para vocês irem pensando como que essa palavra pode ter surgido na nossa conversa. A gente volta nessa tela aqui, posteriormente, então, depois dos artistas, né? Pode ser? De repente a gente fala primeiro com eles sobre os artistas e aí eles vão saber argumentar o que seria uma intervenção, né? Beleza. Então, primeira série. E aí vai Kusama. Isso mesmo. A gente falou sobre essa artista maravilhosa aí, né? E aí eu gostaria que vocês apresentassem para a terceira série o que vocês lembram dessa artista. Por favor. Bom, dessa vez eu não tenho textinho, que não tinha antes, mas eu vou falar o que eu lembro. Eu lembro que, ela tem até bastante coisa a ver com o que a gente tinha do profeta... Quer dizer, profeta não. Como... É profeta esperança, né? Profeta Gentileza. Gentileza, nossa. Desculpe, acabei mandando. Não. Só que ela tem várias coisas a ver, porque a Yayoi, ela também tinha problemas mentais, né? No caso, ela tinha esses sonhos com essas bolinhas, cujo ela, inclusive, batizou, que se você for ver, 90% das obras dela tem bolinha. Essas bolinhas, esses círculos, nesse caso, são círculos. E ela tinha muito isso porque ela tinha esses sonhos, onde ela via essas bolinhas como uma representação da realidade, como uma representação do todo mesmo. E ela usava muito esses problemas mentais, ela aplicava muito nas obras dela e gerava isso que, se você for ver, você se sente um pouco, você sente, nossa, que coisa esquisita, mas é algo que você pode considerar bonito, algo que te atrai. Você sente aquela pergunta, eu quero saber mais sobre isso. Era isso que ela passava, o curioso, o entender, essa era a ideia.
dela, mostrar o que você entende por isso. Eu acho que eu posso estar exagerando um pouco, que eu não tenho certeza se você chegou a falar isso, só que é algo que é assim, eu lembro. Diogo, eu amei isso! Eu amei. E eu acho que a grande coisa da arte contemporânea é justamente isso, né? É uma pergunta que o artista está fazendo. O que que você sente? O que que você entende disso, né? Ô Diogo, achei incrível essa sua colocação. Acho que é exatamente isso. O tempo inteiro os artistas estão procurando fazer a gente pensar. Não é mais só a gente sentir e absorver e falar, ó, que lindo, ou ó, que coisa bela. A arte contemporânea tem essa característica de fazer a gente usar a cabeça da gente. É por isso que ela é tão potente, né, e importante. Agora, Flavite, aqui, aproveitando aqui, e toda hora eu falo por cima de você, minha filha. É esse atraso. Me desculpa. Olha só. Se a gente tivesse que classificar essa obra, por exemplo, da Yayoi, o que a gente diria que isso é? São várias, né? Assim, a gente pode tratar como abstrato, a gente pode tratar como conceitual, a gente pode tratar como... das linguagens, a gente pode tratar como performance, como instalação, como videoarte, né? Como objeto. Como objeto. Então, essas linguagens, assim como a gente tem falado da arte contemporânea, ela amplia para muitas possibilidades e muitas interpretações, né? Então, quando a gente fala daqueles conceitos lá das linguagens contemporâneas, a gente tem que entender a questão do efêmero, né? Que a gente tem falado sempre, e que todos esses conceitos são mutáveis e experimentais. Porque o contemporâneo é aquilo que a gente está vivendo hoje, né? O Renascimento um dia foi contemporâneo, né? A gente, né? Um dia foi contemporâneo. Na época lá do Leonardo da Vinci era contemporâneo. Então, a arte contemporânea ela é ainda experimental. Então, esses conceitos eles não são fechados em apenas uma definição. Não há como dizer, por isso que não, o Diogo falou belamente aí, assim, belamente é uma coisa que eu inventei agora, né? Nem sei. Então, assim, belamente, falou muito bem sobre a percepção dele, porque ela não existe quem possa falar que o Diogo está errado, né? Porque não existe o errado dentro das possibilidades de interpretação da arte contemporânea. E isso mostra uma beleza incrível, né? Porque se a gente é uma aceitação também, né? É um entendimento é uma inclusão, né? Porque se você aceita a todas as possibilidades, né? Eu acho isso muito legal, assim, nessa questão da arte contemporânea. Agora, Flavite, só acrescentando uma coisa, o importante quando a gente vai fazer leitura de obra é justamente a gente se perguntar, principalmente estou falando aqui para o terceirão, que vai fazer as questões de arte do Enem, é se perguntar, olha, nessa obra que eu estou vendo, que eu tenho várias possibilidades de leitura e de atuação da artista, aqui no caso. A presença do corpo dela me diz que ela está também performando, que ela faz parte da obra com o corpo, mas ela também fez um objeto, e ela também está falando de uma abstração aqui, né? Então, para os meus meninos, quando a gente vai pensar sobre uma leitura de obra, que é o que o Enem sempre vai fazer com a gente, que é pedir para a gente fazer uma leitura e interpretar, a gente precisa se perguntar isso, e a gente tem que ter bem claro esses conceitos para na hora ficar bem fácil da gente fazer, né? Exatamente. Essas perguntas, né? De onde ela é, quando ela vive, que materiais ela usa, por que ela usa esses materiais, por que ela usa bolas, né? E aí o Diogo falou, é uma questão pessoal dela, das alucinações que ela tem desde quando ela nasceu, né? Ela cresceu tendo essas visões e transformou isso num projeto de vida, né? Num projeto que ela faz essa manifestação das bolinhas, que ela tem até um nome. Alguém lembra aí do nome que ela dá a essas esferas? Eu estou procurando agora, 1 minuto. Fofo demais, Diogo! Então, melhor assistente de aula.
Não, Assim, pesquisa. já é o monitor de arte. Marcelo tá aí, Arthur, Débora, que sempre falam também das primeiras séries. Alguém lembra mais alguma informação que acha relevante para poder contar sobre a Yayoi Kusama Ó, para a aqui na terceira minha série? pesquisa procurando o nome das obras também mostrou que ela também sofria, passava alucinações com relações a bolinhas e pontos também. Por isso que ela se tornou digamos, obcecada, né? Com essa questão. Mas eu estou procurando, ainda não estou achando. É Polka Dots, que ela chama, Polka Dots, que ela chama essas Desculpa Polka que Dots, E essas esferas, né, ela diz que é uma busca pelo infinito, porque é um movimento que ela faz quando ela produz essas obras com essas esferas. Outro elemento que também é bastante comum no trabalho dela são as abóboras, porque ela também conta que é uma memória afetiva da vida dela, né, sobre o gosto das abóboras, do doce das abóboras, né, que ela fazia na família dela. E se a gente tivesse que classificar essa obra aí da abóbora, o que que seria essa abóbora gigante? Bom, uma abóbora gigante. Essa obra aí, ó. A gente Perdão. diria que isso é o quê? Uma junção das duas coisas que ela gosta, não? Ou Sim, talvez. ela usou os elementos que ela gosta, mas para produzir o quê? Uma instalação, um vídeo, um objeto, Não, no um. caso, é um objeto, né? Seria uma imagem tridimensional. No caso, eu não sei se ela realmente fez isso com as mãos mesmo. Ela pode ter pedido, tipo, ela fez todo o design do local e pediu para que construísse. Que, né, você vê que, ao que parece, ela não é uma pessoa que se. Não estou ofendendo nem nada, que parece muito forte, mas eu acho que foi mais ou menos assim, uma escultura. Você vê que é um pouco mais de plástico. Mas eu acho que a ideia é que ela está mostrando as duas coisas dela. O bom e o mal da infância. Por que o bom e o mal? Porque o bom que ela, como a Flavinha mencionou, é uma coisa afetiva dela, as abóboras, e o mal porque eu não creio que ter alucinações é algo muito agradável, né? Mesmo que seja os tipos só Ô, com bolas, não deve Diogo. ser algo muito agradável, algo que ela recorde com afeto. Eu gostei dessa sua interpretação, mas uma coisa muito massa que você falou e que é muito legal da gente pensar também em arte contemporânea é que muitas das vezes, se não sempre, eu creio que isso deve ser muito recorrente mesmo, mais do que a gente imagina, é que o artista produz uma oficina, tem uma oficina com pessoas que produzem a obra, ou seja, o artista produz um conceito, uma ideia, e quem vai fazer de fato essa ideia, quem vai transformar isso em um objeto, numa instalação que seja, é a equipe desse artista. Quando eu trabalhava para a Rivane, as pessoas chamavam a gente de lesminhas da Rivane, porque o trabalho dela era muito moroso de construir, aí você colava 200 milhões de bolinhas, e aí a equipe é que fazia todo a construção desses objetos que ela imaginava. Então, isso é um negócio bem legal de você pensar, Diogo. E não só porque ela é realmente não me parece também uma mulher fortona que faria uma estrutura gigantesca assim. Mas o interessante é que a arte contemporânea vai também começar a inaugurar esses outros processos de construção, né, das imagens e das obras. Sim, eu vou colocar aqui, Juju, o documentário para o pessoal ver do Infinity, que é um documentário que tem sobre a Yayoi, que conta essa história deixa eu ver no YouTube aqui, dessa busca dela pelo infinito. Porque outra questão também, que além das bolinhas, ela usa muito o espelho. Esse espelho, ele dá essa perspectiva de infinitude, né? Quando você coloca um espelho atrás do outro, sabe? Em muitas obras também ela usa isso, assim. Então,
a gente mostra um pouco, assim, rapidinho o trailer, que aí a gente passa para a próxima artista. Pode ser? Pode, Quem querida. quiser fazer alguma pergunta, e aí pode fazer no chat também. Posso fazer algum comentário também da produção da artista. Eu tenho que liberar o som, né? Então vamos lá. Vou pausar aqui, começar de novo. Incluir áudio. Vamos lá. 生命や死というもの全部宇宙の中の水ために還元していきます。 I'd never seen anything like it. They had some kind of magic. 草間さんってのは秀才がないんですよ。パッとできちゃう。初めてのことを突然のひらめきでパッとやって完璧なものできてしまう。これ書いてるとね、下書きもなくてどんどんいくらでもアイデアが出てくるから、もうね、カンバスが間に合わないくらいなんですよ。 Sometimes you can feel something like a tidal wave under your feet, and you know that this artist is going to be big. She was breaking all boundaries of space. No longer are you, the viewer, the master. She's the master of infinity. She was not taken seriously by the establishment. Not only was she a woman, she was also Japanese. Kusama was creating work of equal importance, yet she wasn't getting the same backing. It was a very difficult time for her. I become so depressed one day. それで窓からね、下へ飛び降りたね。 Her mother had outrageous disrespect for Kusama's interest in art. At some point, she would have to escape. Dear Miss O'Keeffe, I'm only on the first step of a long, difficult life of being a painter. Will you kindly show me the way? O'Keeffe gave her advice to come to the United States, to bring her with her. それで私の病気をね、アートにね、転化させるの。 She was suffering from rejection of the art world. And she finds this hospital interested in art therapy, and she checks herself in. Kusama was recognized for the 1993 Venice Biennial Pavilion. 彼女はそれまで戦い逆境の戦いできたのに、途中からだんだん評価されてきますね。 She's celebrated all over the world. Her work transcends boundaries, and there's not one artist in the world who has that same audience. 私は自分自身に絵描いて人々の心を動かして、そしてもう一度世の中が芸術の力を持って平和を作ったらいいと思ってますけど。 É lindo o trabalho dela. Sim. É muito interessante esse documentário. Parece um documentário bem bacana de se ver. Traz à tona. Não, pode falar. Não, querida, toda hora a voz nossa atrás e eu falo por cima da sua. Vai, fala. Não, interessante que ela fala, né? Transformar esses traumas em arte, né? É o que a gente faz sempre, né? Quando a gente consegue expressar por arte e às vezes não consegue expressar por palavras. A gente falou isso na última aula do bispo, né? E do profeta Gentileza também. Eu estava isso é uma marca. Dizer que as alucinações eram... Ai, desculpe, Flávia, achei que você tinha... Não, mas pode falar, viu? Não, mas eu estava certo em dizer que as alucinações dela foram um ponto negativo da infância, ó. Isso mesmo, exatamente. E a Yayoi é japonesa, a gente sabe que a cultura, né, japonesa é uma cultura bem fechada, ela veio de uma cidade do interior, né, mais rural do Japão, então ela sofreu muitas represálias por ser artista, e aí ela passou por muitas questões na vida dela, então é uma artista que vale a pena a gente conhecer, e ela tem um museu no Japão que é todo de bolinha, gente. Então, assim, eu sou apaixonada, assim, quero muito um dia conhecer esse museu, porque dizem que tudo lá é tudo dos polka dots dela. Então, ela traz muito essa referência da gente trazer a arte para o design de moda, para as estampas de roupa, para o design de interiores, para os móveis. Ela escreve Eu estou poesias, em homenagem a Yayoi. Ah, tá vendo? Maravilhosa.
Ô, Flavícia, Adoro. uma coisa que eu achei legal também é que lá no Japão ela sofria com a tradição, né, dessa cultura muito rígida. Mas quando ela vem também para o Ocidente, ela não é levada a sério por ser mulher e por ser asiática, né? E aí traz à tona também essa conversa que a gente está querendo ter com os meninos sobre esse lugar da arte, né? Eurocêntrico, branco, masculino. Então, assim, né? Verdade. E aí, continuando, né? Porque a outra artista que é maravilhosa e fala muito desses aspectos, dessas questões que são muito relevantes e que a gente precisa falar disso, é a... Vamos abrir aqui. Cadê? Vamos ver se os meninos e meninas da terceira série vão lembrar. Quem é? Eu tô torcendo, porque já tem um tempinho que a gente viu. Alguém lembra do nome dessa artista? Lembra dela? A Lulu, que tá aí maravilhosa, fez reflexões super delicadas e incríveis sobre um trabalho dela. Alguém lembra o nome dela? Não me decepcionem. Infelizmente, eu não reconheço. Sinto muito te decepcionar, mas eu não consigo reconhecer. Mas é porque, amor, essa não, artista... perdão, era só pro terceiro ano, 1000 perdões. Nossa, achei que era para todo mundo. Não, querido, é porque a terceira série agora, como vocês fizeram da Yayoi, agora a terceira série vai apresentar essa artista. Não precisa necessariamente lembrar do nome, mas vocês lembram um pouco do contexto que a gente conversou sobre ela, sobre a história um pouco de vida? Alguém lembra? Luluzinha, que pensou, depois me mandou no Instagram aquela conversa nossa. Será? Ai, gente, vocês estão aí mesmo? Cadê? Gente, lembram dessa artista, Berna Reale, que é uma mulher incrível brasileira, que é lá do Pará, e que, além de artista plástica, é perita criminal. E por isso... Vamos colocar o videozinho dela, Juju, que aí o pessoal vai lembrar, vai lembrando, né? Deixa eu liberar o áudio aqui. Vou ver áudio. Vamos lá. 3 minutinhos de vídeo. Meu nome é Berna Reale, eu trabalho com artes visuais e eu moro em Belém do Pará. Eu comecei com cerâmica, fazendo instalação e objetos de cerâmica, até que eu sou convidada a fazer uma instalação dentro do mercado de carne de Belém, onde eu coloco imagens de vísceras humanas dentro dos boxes de venda de carne. Nesse momento eu vou para dentro do IML de Belém e começo a fotografar cadáver. Pensar nesse mercado como um grande estômago da cidade, onde se convive com a fartura e com a miséria. Essa experiência, ela trouxe a oportunidade de eu me tornar perita criminal. Foi a arte que me levou para trabalhar com a criminalidade. A vida real, como ela se apresenta, alimenta o meu lado de ser humano mesmo, e é uma coisa que eu não gosto de me afastar da realidade, porque o meu trabalho ele fala do presente. Quando Todos Calam foi uma imagem meio que surreal. Ele fala de como nós estamos expostos, como nós estamos servidos aos abutres.
Eu procuro um figurino bem feito. O figurino, para mim, ele é um símbolo. É ele que vai fazer com que o que eu quero falar seja falado mais rápido, de maneira mais direta. Cantando na Chuva, eu estou no lixão de Belém e eu entro nesse cenário dançando a música. Como é que esse poder que desfila no tapete vermelho, luxuosíssimo, o Brasil é um país rico, mas ao redor existe uma pobreza, uma miséria muito grande. Todo artista que eu acho que vive no seu tempo, ele procura fazer um trabalho que tenha um alcance no pensamento social e que as pessoas reflitam sobre o momento que elas vivem. É forte, né? E aí, terceira série? Comentários, memórias de coisas que a gente tenha conversado. De repente, a gente pode começar a pensar em diferenças e similaridades entre o trabalho da Yayoi e da Berna, ou de repente também pensar como que se encaixam essas vertentes que a gente quis retomar aqui nessa aula hoje no trabalho das duas, né? Por exemplo, a Berna vai trabalhar com mais frequência qual vertente artística? Inclusive, eu acho até que agora o trabalho dela só é feito nesse tipo de vertente. Alguém sabe? É até bem simples, né, gente? A Berna Real é uma artista do quê? Do objeto? Dioguito? Pessoal, vou ter que me ausentar um pouquinho. Vai mostrar que eu ainda estou aqui, só que eu vou estar resolvendo uma coisinha, ok? Tá bom. Lulu, Pedrão, Manu. Ela é uma artista do quê? Maria. Daquilo que a gente estava falando antes, né? Das linguagens contemporâneas. Videoarte, performance, happening, intervenção. Quais são as linguagens que vocês acham que a Berna Reale atua principalmente? Está todo mundo caladinho hoje? Bom, a gente viu que a Berna, ela é uma artista que vai trabalhar quase sempre com a performance, né? Mas com a performance e também com o happening. Alguém sabe a diferença? Eu lembro que a gente conversou sobre isso antes do começo desse caos nas nossas vidas. Então, não vou exigir tanto que você se lembre, mas existe uma diferença muito tênue, muito sutil entre o que é uma performance e um happening. Alguém pensa o que pode ser? Até pela própria palavra. A Marcela falou performance. Ótimo. Então, ela é... é porque eu não tenho acesso ao chat, né? Eu tô vendo aqui, isso mesmo. Mas essa diferença tênue, né? Ela fica assim, tanto que tem alguns artistas que nem estipulam esse nome e chama de ações, né? Assim, para não colocar como performance nem happening, mas é muito sutil, né? Muito, muito sutil, assim. Porque ambos vão usar o corpo do artista como um suporte, né? O corpo é a ferramenta, além de ser aquilo que sustenta a ação, a obra. Mas o happening me parece uma forma menos planejada da ação em si, né? A própria palavra já diz happening, um acontecimento, né? De repente acontece. Aqui no Brasil, o Flávio de Carvalho, que foi um dos primeiros caras que começou a pensar performance, ele fez um happening, porque
não estava planejado que ele agisse daquela maneira, mas ele andou na Avenida Paulista, ao contrário de um acontecimento religioso, e aí isso ficou marcado como a primeira performance que aconteceu no Brasil, mas ele não estava exatamente planejando que aquele acontecimento seria ali e sendo feito da maneira que foi feita, sabe? Então, a diferença é bem sutil. Mas a Berna Reale, eu acredito que ela trabalhe mais na questão da performance, porque ela tem um cuidado muito grande com a questão do planejamento, né? Então, para você ver nesse registro da performance dela, né? É uma cautela, assim, muito específica de questão do figurino, como que essa fotografia vai ser feita, como esse registro vai ser feito, como que vai ser a filmagem, né? Como que a sonoplastia, esses detalhes. Isso. E ela chama de símbolos, né? Por exemplo, a cor vermelha desse cavalo é vermelha porque é um símbolo, né? A roupa que ela usa. Então, todas essas questões, elas são chamadas a atenção no trabalho da Berna, né? Que são esses detalhes que eu acho que faz parte de um planejamento, assim, bem cauteloso, assim, que ela tem, né? Com o trabalho dela. Ô, Flavícia. Sim, já está na hora da gente passar para a atividade. Tempo. Tá vendo que não teria como ela do nada tirar 3 porcos para desfilar num subúrbio, né, gente? Então é disso que a gente está falando. O Happening não tem tanto esse planejamento, apesar de que o artista já elaborou o conceito em cima do que ele pretende, né, discutir, ou como a obra vai ser feita, mas não é esse nível de elaboração muito profundo mesmo que a Berna traz para os trabalhos dela, né? E aí, pensando nos trabalhos da Yayoi e da Berna, a gente quer propor um desafio para a produção prática dessa semana. Aí, ó, a imagem que a Lulu discutiu comigo. Lulu, você tá calada, mas eu sei que você tá aí, viu? Faz favor. Deixa eu ver se ela tá falando aqui. Bom, a gente pensou, eu não sei se vocês viram, a Flavite vai até saber melhor, porque eu achei por acaso no Facebook, mas a Flavite sabe explicar mais de onde que vem esse desafio que a gente está querendo para vocês hoje. Então, Juju, esse desafio ele surgiu nessa quarentena agora com o canal Arte 1, que inclusive eu falei com os meninos da primeira, acho que foi no primeiro dia de aula que eu passei umas dicas assim de como aproximar a arte do nosso dia a dia. Eu falei do canal Arte 1, né, que é um canal que só fala de arte. Então, assim, né, a gente que é professora ama, se puder, fica só vendo Arte 1 na vida. Mas é um canal que tem dança, tem música, tem em ópera, tem música clássica, tem exposição de arte, pintura. E aí eles têm um jornal lá, acho que é semanal, e aí eles propuseram de fazer essa Vire Arte. É uma hashtag que as pessoas elas fazem as releituras contemporâneas e postam com a hashtag Vire Arte, e aí eles escolhem os melhores e passa nesse jornal, assim. E aí a gente separou umas referências de trabalhos que foram desenvolvidos nessa pegada aí. E tem coisas incríveis, né? Porque a criatividade é maravilhosa das pessoas, né? Assim, e usando ferramentas que a gente tem hoje. Então, assim, pega uma releitura de um clássico, né? Assim como esse do Goya, e aí você usa o que você tem na sua casa, né? Um fundo preto, um boneco, um pedaço de pano e a fotografia do celular, edição desses programas que a gente já até falou, né? Aqui nas nossas aulas. Mas aí é isso, então, não é incrível?
Aí a ideia, galera, é que vocês escolham uma obra ou da Yayoi ou da Berna para fazer um trabalho assim, uma montagem, né? Tendo uma referência explícita com o trabalho delas. Como a Berna é uma mulher muito da performance, eu acho que vocês também podem fazer releitura da performance. Acho, inclusive, que ia ser bem massa. Eu já estou até na minha cabeça aqui uma possibilidade para eu fazer. Boa. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Flavítia estamos com uma página no Instagram para colocar o trabalho de vocês. A gente vai colocando aos poucos, porque é uma doideira, né, gente, administrar a página. Enfim. Mas a tendência é que a gente vá colocando as obras de vocês e aí a gente vai subir essa hashtag do Viriarte com as obras de vocês. E aí o Padlet continua lá disponível para servir como o mural nosso. E, Flavite, aí se não for uma releitura de performance, seria legal se eles fizessem essa montagem, essa colagem para a gente ver, né? Sim, se for fotografia, né, a gente pede para que vocês façam essa montagem com a obra original ao lado. Então, vocês colocam a obra original e a fotografia, a releitura de vocês ao lado. Então, é bem simples, a gente faz, né, no Canva, é só você colar mesmo as fotos e é tranquilo, assim, vocês não vão ter problema nenhum de fazer, porque é bem fácil. A questão é pensar na composição da fotografia, né? A montagem é o de menos, porque a fotografia é que vocês vão poder pensar nessa composição, quais os elementos, por exemplo, dessa moça aqui, né? Tem alguma roupa que vocês podem, um figurino, assim como a Berna disse naquele vídeo dela. Então, é um cuidado com o figurino, com a maquiagem, com o cabelo, com o fundo, né? Então, essa composição aí que vocês podem fazer. A gente falou também, Juju, deles fazerem também dupla, né? Ou trio, ou vocês podem um ajudar o outro, assim, por exemplo, um faz a fotografia e o outro edita, faz um fundo, uma composição digital, às vezes, vocês... Não sei, eu penso assim... Os grupos e as duplas estão funcionando lindamente na terceira série. E o mais legal também seria se vocês pudessem trocar entre primeiras e terceiras, né? Assim, enfim, se vocês tiverem desejo, né? Não tem limite de quantidade de pessoas no grupo. Eu sempre falo que quando a gente faz em dupla, né, assim como eu e a Juju fizemos uma dupla maravilhosa aqui, é muito mais divertido a gente trabalhar em grupo, porque a gente vai trocando, né, até para exposição também, porque às vezes eu recebo muita mensagem assim no chat, eu fico com vergonha de postar a minha obra no Padlet, e aí quando você está em dupla, você fica com menos vergonha, porque você está postando, você não está sozinho, né, você não se mostra sozinho, e não tem motivo nenhum para ter vergonha de nada. Só você tá colocando, né, seu corpo para trabalhar, pensar arte, já é motivo de muito orgulho. Deveria ser para você, mas já é um orgulho gigante para as professoras, pode ter certeza absoluta. Então eu estou pensando aqui, Flavítia, que a gente tem 6 minutos e de repente eu posso mostrar o Padlet para quem não está visitando. Para vocês verem as coisas incríveis que os amigos estão fazendo. Pode ser, Flavítia? Só vou falar que a gente vai deixar esse material aqui. Não, desculpa, esqueci. Não, mas a gente nem vai falar sobre ele. Esse material vai ficar no campus, a gente vai colocar esse material aqui para vocês darem uma lida sobre dicas de como tirar uma boa fotografia. Então, assim, tem enquadramento, tem plano, tem composição, tem iluminação, que são diquinhas, que são assim, sabe, a cereja do bolo, coisinhas, detalhes que fazem a diferença na hora de você fazer uma boa fotografia, que valoriza o trabalho de vocês. Porque a gente sabe que só de você começar, você tirar a sua energia para poder fazer um trabalho, já é maravilhoso. Quando você tira essa energia, ainda usa técnicazinhas, aí já é Inhotim, né? A gente já faz uma galeria no Inhotim. Então, é o maior orgulho da minha vida, esse Padlet, para ser verdadeira. Não pode contar para os meus outros alunos, não, hein, gente?
A gente fica assim, Vou né? mostrar. Pode mostrar aí. Só para... Eu falei, e esse material vai ficar lá para vocês verem e analisarem, né? E usarem. Usem e abusem. Gente, sigam a nossa página. A página é nossa. Aí, para vocês verem o que está rolando. A gente está colocando os trabalhos dos meninos do 8º e do 9º também. É legal. Vou colocar aqui no chat. Ixi, aqui, Flavícia, não consigo mostrar, porque eu não sou coisa. Então eu abro aqui. Eu vou abrir aqui. Nosso Instagram é @aprendedores de arte. Isso mesmo. Então, eu vou abrir o Padlet agora. Mandei também os vídeos que a gente viu aqui no nosso chat. Mas a gente vai colocar esses vídeos também lá no campus para vocês. Abriu. Aí, que lindeza. Artes da primeira série. Aí, gente, essa é a nossa exposição virtual, né, que tá aí no nosso Padlet, que está dando muito orgulho na gente. Tem vários vídeos aqui, né, Juju? Qual que você quer que a gente mostre? É difícil escolher, né? Tem desde as nossas colagens, né, até da fotografia. E outra coisa, é porque às vezes a obra é muito incrível, tipo essa da Manu, da Lu. Só que quando tem o rosto de vocês, a gente precisa... a gente não posta, porque precisa de autorização. Verdade, verdade, Juju. Então, né, eu não sei como que a gente poderia organizar isso. Caso vocês queiram que a gente, né, que vocês gostariam que a gente postasse os vídeos que tem o rosto de vocês podem, a gente pode mandar uma autorização de imagem, e aí eu não sei se vocês mandam a fotografia dessa... Vamos conversar disso, a gente combina, e aí a gente vê com a coordenação então, também. Então mostra esse último que chegou, porque aí a gente não precisa escolher. Esse da aqui Lulu e da do Lu. Pedro. Isso. Eu tenho que liberar o áudio. Deixa eu só liberar aqui. Pronto. Isso. Esse ficou maravilhoso. Gente. Deu na minha mente que no dia seguinte eu teria que abandonar tudo que eu tinha. Todos meus a fazer material para um compromisso que estava na terra. Tem que ver para o pai. Aos que chamavam profeta gentileza de louco, ele respondia: sou maluco para te amar e louco para te salvar. Dizia-se amansador dos burros homens da cidade, que não tinham esclarecimento. Convidava todos a serem gentis e agradecidos. A palavra no muro ficou coberta de tinta cinza. Mas não tem nada que o ódio machuca, que o amor não cura. É muita emoção! Que lindo, ficou maravilhoso. Explodindo de amor, porque é bonito demais isso. E vocês estão mesmo, todos, assim, é incrível mesmo. Eu não tinha noção. Agora, isso é uma coisa que eu tô achando, que eu tô sendo muito, que nós estamos sendo presenteadas, acessar esse lado dos meninos, porque muitas das vezes na escola acaba que as coisas se misturam tanto que a gente não para pensar o trabalho, e as nossas aulas são muito curtas. Então, eu estou ficando muito feliz de ter a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Eu fico assim, embasbacada. Eu estou igual um papagaio repetindo isso, mas é porque é verdade. Eu fico chocada. E é verdade também que a gente se aproximou muito da tecnologia, né?
E nessa aproximação da tecnologia, a gente está descobrindo ferramentas que facilitam o trabalho da arte. E isso é muito legal da gente observar que, por exemplo, numa hora dessa, a gente estaria dentro de sala de aula utilizando lápis, caneta, canetinha, cartolina, são materiais que a gente gosta também, mas que a gente tem na sala de aula, né? Então, hoje aqui na nossa salinha, né, nossa salinha computador, a gente descobre essas outras ferramentas que facilitam e ampliam também e divulgam mais, né? Isso é legal também. E foi uma coisa que eu pensei outro dia, falei, nossa, a gente se aproximou muito, né, da tecnologia. E é isso, gente. Então fica aí o desafio para essa semana. Qualquer coisa nós estamos aí, né, no Teams, no campus e tudo, partilhando. E aí a gente tem um próximo encontro virtual, mas vamos esperando que vocês vão alimentando a nossa página lá pelo Padlet. Isso, é uma coisa que eu sempre falei, né? Me perguntam os prazos, né? A gente tem um intervalo de 15 dias para outra live, que é o tempo que a gente tem de mudar o desafio prático, da atividade prática, né, Juju? Então, a gente pode estipular sempre esse prazo de 15 dias para vocês fazerem a arte de vocês, e aí, 15 dias, na próxima live, a gente vai mudar o desafio, né, a atividade prática, e aí vocês vão fazer outra coisa, mas sempre ter esse prazo aí de vocês fazerem, e no meio termo, que é a postagem, a gente tem uma atividade que pode ser teórica, né, ou pode ser só de reflexão, para a gente poder ter essa continuidade e também diversificar as formas de proposta, né? Eu acho que é uma forma legal. E qualquer dica também, fala assim, professora, eu gostaria de trabalhar, por que você... eu gosto do tal artista, manda dicas também para a gente gosta de que vocês né, propõem outras coisas aí, não fiquem com vergonha, gente, conversem com a gente, tá? Total. Tá bom, queridos, então um beijo bem grande para vocês e até... Beijo, até semana que vem. Abraço, pessoal. Até, queridos. Beijo. Tchau. Tchau. Ô, Ju, só uma coisa. Oi, amor, diga. A gente vai poder colocar as práticas nossas dessa semana no Padlet mesmo? Pode, isso. No Padlet mesmo. Tá. Aí a gente vai passando à medida que vocês forem fazendo lá pro Instagram. Tá bom, obrigada. Tá? Beijo, meu amor. Beijo. Até. Tchau. Você tá sem áudio, Flavite? A gente vai colocar todos os links lá. Agora a gente coloca lá no campus, né, para os meninos. Beijo, querida. Beijo, beijo, beijo. Até.